Jogadores se reapresentaram na Toca da Raposa 2, começou a intertemporada do Cruzeiro e o time do técnico Arthur Jorge agora tendo aí um mês de preparação até a retomada dos jogos. Lembrando, nunca é demais a gente falar, porque muita gente fica perguntando, Samuel, qual vai ser a data do jogo lá em Porto Alegre? A CBF ainda não desmembrou, né? Quando voltar, o Cruzeiro enfrenta o Inter fora de casa, e aí pode ser na quarta, dia 22 de julho, pode ser na quinta, dia 23. Depende da CBF, também depende da CBF para saber sobre data da Copa do Brasil, que a gente tem é a Copa Libertadores já definida pela Conmebol. E até lá muita coisa ainda vai acontecer. Trouxemos até mais cedo a informação, o Cruzeiro que teve apenas Gabriel Rojas como novidade nesta reapresentação, contratado junto ao Racing. A informação é que o Cruzeiro não vai parar por aí. Agora, quem vai chegar? Fica essa pergunta no ar, ainda não temos a resposta para isso. Quando vai chegar mais peça? O que o Cruzeiro vai de fato buscar? Teve o que a gente trouxe, a negociação com Gabriel Peck, que até hoje não avançou. Para sair mais jogador, informação que a gente tem, é só se chegar proposta muito vantajosa. A questão do Kaique, o Cruzeiro tinha definido que era uma prioridade se acertar uma venda pelos fatores envolvidos, pela dificuldade de se renovar o contrato, por mais que as partes acreditassem que, não sendo vendido agora, a renovação ela pudesse acontecer, mas todo mundo sabe, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então todo mundo trabalhou para que a venda fosse sacramentada, daqui a pouco vamos até trazer mais detalhes sobre isso. E aí o Cruzeiro trouxe o Gabriel Rojas para ser já a reposição e vamos acompanhar. É fato que o Arthur Jorge ele pediu principalmente um jogador de beirada canhoto, característica que encaixa no Gabriel Peck, por mais que a negociação tenha sido muito difícil pelos valores envolvidos, pela pedida do clube norte-americano, questão salarial também. Então, tudo isso foi conversado. Se vai ser o Gabriel Peck ou outro, temos que aguardar, mas é uma posição que o Cruzeiro vai buscar nessa janela muito provavelmente. E tem que ver as outras carências, questão de primeiro volante, enfim, tudo que já foi noticiado aqui na Samuca TV, no Central da Toca e em vários outros lugares aí que trabalham na cobertura diária do Cruzeiro. Então, a partir de agora é a intertemporada e é trabalhar todo mundo para que o Cruzeiro possa voltar em um grande nível na retomada do futebol brasileiro e também sul-americano. Sobre Kaique, jogador viaja muito provavelmente nesta terça-feira para a Itália para se apresentar ao Como, fazer os exames médicos e assinar contrato. Negociação, empréstimo com obrigação de compra, uma meta ali muito fácil de ser alcançada, então é quase que uma venda já sendo feita. O Cruzeiro recebe uma parte agora, depois recebe mais. 14 milhões a operação total pelos 80% dos direitos econômicos do jogador. Cruzeiro tendo uma mais-valia na próxima negociação de 10%. Tem aquela questão do mecanismo de solidariedade da FIFA, até em um cálculo com os amigos do Rede de Futebol, hoje Futlink, o Cruzeiro tem direito naquele mecanismo da FIFA a 4,25%, quase a totalidade daquele mecanismo de solidariedade. Então, nas transferências, aí não só a próxima, como acontecendo outras, sempre que o Kaique for negociado, o Cruzeiro terá 4,25% do valor, porque é o clube formador e teve aí o Kaique durante todos esses anos na Toca da Raposa 2. Então, Kaique já fazendo parte do passado. Informação que trouxemos hoje, 7 garotos trabalhando com o profissional neste primeiro momento da intertemporada. Kelvin, zagueiro, Gustavinho, lateral esquerdo, Eduardo Pape e Murilo, volantes, Juan Gabriel e Felipe Moraes, meias, e o atacante Ryan Leles. Todos serão observados pelo técnico Arthur Jorge na intertemporada na Toca da Raposa do... Samuel Venâncio, você ficou de dar essa atualizada sobre esse mercado, jogadores inclusive do Cruzeiro valorizados. Kaique, uma situação já concretizada, partindo e tal, mas outros jogadores ainda têm essa expectativa
de chegar proposta? O torcedor do Cruzeiro ainda pode ficar meio ressabiado com algum jogador deixando o time? O Cruzeiro trabalhava muito e está trabalhando nesses detalhes finais dessa venda aí do Kaique. Agora outras para acontecer, pelo menos a informação que a gente tem é que as propostas precisam ser bem vantajosas aí para o Cruzeiro. Por exemplo, a questão do Christian, a que chegou de 7 milhões de dólares, depois o Krasnodar sinalizou que poderia subir, mas não subiu, e teria que ser um valor para aumentar bem aí essa quantia, pelo menos é a informação que vem de dentro aqui do Cruzeiro, porque é um jogador que é uma peça importante, e se você negocia o Christian, você tem que buscar um outro no mercado. Então, teria que fazer um movimento, e o mercado está mostrando aí que não tem jogador custando pouco, né? O que o Cruzeiro conseguiu neste caso aí, tudo bem que tem a diferença de idade, mas o Cruzeiro traz um jogador que estava na pré-lista da seleção argentina para a Copa, vem de bons momentos na equipe do Racing e não vai gastar nem a metade do que o Cruzeiro conquista vendendo o Kaique. Inclusive uma parte aí do Rojas já foi paga, o Pix argentino já bateu lá na conta do Racing, a outra daqui a um ano, e aí o Cruzeiro finaliza o pagamento dos 6 milhões de dólares. Então, repetindo, para sair mais jogador, o Jonathan Jesus não teve nenhuma sinalização de proposta até o momento, então o Cruzeiro trabalha com esses atletas aqui, não quer fazer novas vendas, a não ser que o Krasnodar sobe muito a proposta aí para o Christian. Vi muita gente falando, vai subir para os 10 milhões de dólares. Eles ofereceram aí 8 milhões de dólares para um outro jogador do Independente de Avejaneda e também não conseguiu a negociação. Então parece que eles estão ali com o preço tabelado para se buscar um jogador com essas características para fazer essa função. Então vamos ver. Mas o Cruzeiro tem aí uma ideia de não enfraquecer o time, pensando aí na retomada de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores e também de Copa do Brasil. Agora, sobre movimentos no mercado. A informação é que o Cruzeiro não vai parar no Rojas. Agora, quando outros jogadores vão ser contratados, ou outro jogador vai ser contratado, aí é o desafio, viu, Léo Campos? Estamos aqui tentando na captura. Todo mundo sabe que quando você chega muito antes, geralmente o preço está mais alto, depois as coisas vão se assentando, mas o Arthur Jorge deixou alguns pedidos, vem trabalhando com a diretoria do Cruzeiro para reforçar o time e aí encontrar essas opções. E sobre chegar antes, claro que é o cenário mais ideal possível para o atleta já estar na Toca da Raposa 2, trabalhar e fazer a pré-temporada. Mas o nome que a gente trouxe lá atrás, o Gabriel Peck, vem uma pedida muito alta do Galaxy, aí tem questão salarial para resolver, tem o Bahia também querendo muito o atleta, então só para citar um exemplo aí, vamos ver ao longo aí dos próximos dias, agora que os trabalhos estão sendo retomados, se o Cruzeiro vai ter mais novidade aí. A informação é que vai ter. Quando? Aí é a pergunta que ainda não temos respostas, né, Léo? Tempo ainda tem. Claro que somos ansiosos. Somos, né? Queremos o quanto antes. É o mal do século, né? Mal a ansiedade. É verdade. E às vezes a gente pode ter essa cobrança também por ansiedade? Podemos, mas também porque queremos ver o quanto antes o melhor do Cruzeiro e tal. Agora, sobre saídas, ô Caio, assim, é difícil porque o Christian, que teve proposta, e o Cruzeiro, pelo menos, endurece a sua posição no mercado. Não é uma primeira proposta que vai tirar o Christian do Cruzeiro. Uma reposição também é difícil, né? Porque o Cruzeiro teria essa reposição já nesse elenco? Se não tem, teria que ir ao mercado e ter um bom investimento para ter essa alternativa, não? Com certeza. E o Cruzeiro também precisa avaliar que perdeu o seu lado esquerdo, ou boa parte dele, para a sequência da temporada, não seria nada interessante, né? Porque hoje o Christian é um titular do time. É o ponta mais confiável em regularidade, até mesmo nesse ano em termos de participações em gols. Então você perdeu o Kaique e depois disso o Christian, você tem que remanejar ali completamente esse lado esquerdo e não seria o ideal. Eu já até falei por aqui que
em termos de um valor justo para o Christian. Eu acho que na casa de 12 de euros já seria um valor interessante. Só que o Cruzeiro não pode se apegar somente ao valor. Tem que se apegar à questão do jogador, da idade dele, das funções que ele cumpre, da importância, até da certa escassez que o mercado oferece, como você já deu até aí algum indício, Léo. E pensando também na sequência da temporada. Eu não acho que o Christian, por exemplo, lá em dezembro, mesmo que o Cruzeiro não conquiste nenhum título, mesmo que ocorra um desastre do Cruzeiro nem se classificar a Libertadores, eu não acho que ele vai se desvalorizar muito mais do que hoje ele vale, sabe? Eu acho que o Cruzeiro ainda vai conseguir uma venda interessante. Então, pra mim, não custa nada esperar um pouco mais, ter esse jogador por aqui, fazer realmente jogo duro com outros clubes interessados, porque o Cruzeiro precisa, e aí repito, olhar para a questão de título. Senão aquele discurso do Spindle lá no dia 6 de janeiro vai fazer o menor sentido. O que o Spindle falou naquela primeira coletiva? Que o Cruzeiro tinha como foco conquistar títulos. Ele até fala da importância do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro queria muito Mineiro, e no fim das contas o Cruzeiro conquistou. Não da forma que deveria ter sido, mas enfim, conquistou o Campeonato Mineiro. Mas o que vale de fato, para não ser só massa, mas para ser algo histórico, pesado, dentro da história do Cruzeiro, que poxa, não conquista um título de relevância há 8 anos, ou pelo menos quase isso, e é muita coisa para um clube do estofo do Cruzeiro, são as competições que estão aí para chegar, né? Aquelas que o Cruzeiro vai ter que dar continuidade, vai ter que fazer muito mais para avançar na Libertadores, na Copa do Brasil e para seguir reagindo no Campeonato Brasileiro. Esse elenco se mostrou suficiente para cumprir os primeiros objetivos. Cumprir assim, mais ou menos, né? Porque no Campeonato Brasileiro, tudo bem que houve uma recuperação, mas o Cruzeiro ainda está muito abaixo de onde deveria estar. Certamente ele precisa ser melhorado. Então, para que haja um casamento aí do que a diretoria enxerga, do que ela propôs para o torcedor enquanto expectativa, enquanto objetivo, vai ter que se reforçar e ao mesmo tempo vai ter que fazer ao máximo para preservar titulares, porque eu não tenho a menor dúvida de que olhando para equipes como Flamengo, Palmeiras, que vão ser concorrentes do Cruzeiro dentro de Libertadores, o Palmeiras na Copa do Brasil, o Flamengo já foi, no Brasileirão não dá para se dizer tanto, mas essas equipes dificilmente vão ceder aí algum titular, né? Se venderem vai ser assim por muita grana e no máximo aí 2 jogadores, mas eu honestamente nem sei se isso vai acontecer. Então o Cruzeiro tem que seguir nessa mesma linha para de fato ser forte e mostrar que tá focado para ser campeão, não só para fazer uma temporada digna. O Cruzeiro precisa dar um passo a mais do que em relação a 2025. A sensação que dá, Pedro, é que o Cruzeiro segue num limite, ainda mais com os titulares valorizados. Ou seja, se perder a reposição dentro do próprio elenco é difícil. No caso do Christian, que é um jogador que teve proposta, que o Cruzeiro acaba endurecendo um pouco mais aí no mercado, se vem a sair, hoje está muito mais pela dificuldade da reposição do que necessariamente da venda, que é algo tão natural. Mas se for vender também, já é preciso ter algo planejado, né? Assim, se vai sair o Cris, já sabe quem vai contratar, quem vai atacar no mercado. Porque se você, nesse momento, a gente observa uma dificuldade de se contratar, não só para o Cruzeiro, geral. Se você perde um titular e a reposição à altura, daí para melhor, eu fico com a baixíssima expectativa. Também. O cenário, Léo, quando acontece esse tipo de situação, o cenário ideal seria você já ter ali engatilhado. Se o seu desejo é vender, não, a gente vai vender o Christian, a gente tem a expectativa que o Krasnodar vai voltar aqui com os 12, como o Caio disse, né? Então, o Christian saiu e eu já tenho o fulano de tal, já tá assim, a gente já foi, olhou com o staff dele, ele falou que, portanto, de salário ele aceita, e aí é basicamente fechar alguns trâmites ali com o clube dele. Esse era o cenário ideal, mas eu não acho que isso vai acontecer. E eu concordo muito com o Caio. Claro que a parte financeira ela é necessária e o Cruzeiro precisa de fazer algumas vendas até para poder equilibrar essa questão de caixa do clube, né, esse fluxo financeiro do clube.
mas o aspecto esportivo ele também é muito importante. E ele condiciona também o financeiro. Sim. Porque você ganha em premiação e ganha também em valorização dos seus atletas. A gente teve uma discussão quando falava do Kaique, né? E aí a gente foi citando, o Renan Lodge, o fulano de tal e o outro. Cara, eram todos jogadores, salvo ali talvez a situação do Souza, do Santos, que estavam em equipes que ou chegaram a fases mais agudas das principais competições ou conquistaram títulos, que é o caso, por exemplo, do Renan Lodge. Ele faz parte daquele Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil e Sul-Americana, depois ele é vendido por um valor muito interessante para o clube dele, para o Atlético de Madrid. Então, acho que o Cruzeiro precisa de saber equilibrar também essa balança, entender que se a gente valorizar, se a gente competir até o final do ano, vamos lá, o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, cenário positivo, ganha a Copa do Brasil, avança até uma fase mais aguda de Copa Libertadores e termina o Campeonato Brasileiro entre as equipes ali que classificam para a Copa Libertadores. Você consegue sentar numa mesa de negociação e, sei lá, um Jonathan Jesus, que é um atleta mais jovem, a Rafa citou que tem um contrato mais longo. Você consegue barganhar melhor esse valor, porque é um cara que foi importante em conquista de título. Então tudo isso pesa. O Cruzeiro vai precisar de equilibrar essa balança e eu espero que consiga fazer isso, ao mesmo tempo que eu torço para que nesse momento não sejam feitas outras vendas, porque eu tenho essa desconfiança que você trouxe aí de capacidade dessa diretoria de repor com agilidade e com qualidade jogadores que hoje são importantes para o nosso time titular do Cruzeiro. Cruzeiro acerta empréstimo do volante Wallace para o Vitória até o final do ano. O volante vinha treinando separado do restante do elenco, e por isso o Cabuloso trabalhava para negociar o jogador. Cruzeiro é avisado que Lautaro Dias é alvo do Racing da Argentina. Jogador da Raposa está emprestado ao Santos, mas não vive bom momento no clube paulista e um novo clube é bem visto. Se você quer mais conteúdo do Cruzeiro aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada do maior clube de Minas.